numa situação que cria uma impotência dentro de você. Para mim essa fase foi uma fase muito, muito complicada e eu tinha tudo para desistir. João, muito bem-vindo. Agradecemos muito a tua presença aqui e de ouvirmos a tua história. Conta-nos um bocadinho sobre ti e onde é que a tua história começa. Pois, então vamos lá. O meu nome é João Carlos, sou brasileiro, sou esposo da Keila e hoje eu quero compartilhar um pouco da minha história, que ela se inicia quando... É um pouco da minha história quando eu vim para Portugal. É um pouco do meu testemunho e daquilo que Deus fez na minha vida. Então, certa vez, queimou no meu coração de vir para Portugal. Na verdade, já há muito tempo, né? Queimava no meu coração de vir para Portugal. Mas devido a eu estar passando uma condições financeira muito complicada na época, queimou mais forte ainda no meu coração. E eu falei com a minha esposa, porque eu acredito muito quando você se junta com o seu cônjuge e faz algo que os dois estão em concordância, eu acredito que Deus concorda no céu, sabe? Quando dois concordam na terra, Deus concorda no céu. E assim eu fiz com a minha esposa. Eu lembro que eu estava numa obra, trabalhando, e aquilo queimou no meu coração. Aí eu peguei o telefone na mesma hora e liguei para ela e falei: poxa, minha filha, me deu uma vontade tão grande de ir para Portugal. Eu acho que lá vai ser muito bom para nós. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus. Se Deus confirmar, a gente começa a preparar as coisas e ver como que vai ser. E nisso, eu peguei na mesma hora que eu acabei de desligar o telefone com ela, eu peguei e fui orar na obra. Eu lembro que tinha um colchão assim na obra onde que eu dormia ali. O meu tio, que a gente trabalhava junto, ele tinha saído, acho que foi para comprar pão. Aí peguei, comecei a orar ali, falei com o Senhor, falei: Senhor, eu não tenho condições para nada, para sair daqui, para poder ir para Portugal. Eu não conheço ninguém, não tem ninguém lá que possa me ajudar, nada, nada, nada. Mas eu acredito que se for da tua vontade, Deus, de eu ir, as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão fluir, e quando o Senhor está na frente não há impedimento. Olha, eu orei dessa forma. E eu lembro que Deus queimou na hora no meu coração aquela confirmação para poder vir para Portugal, que era da vontade dele que as coisas iam acontecer. E eu peguei o telefone de novo, liguei para minha esposa e falei: ó, minha filha, eu senti confirmação de Deus. Nós vamos para Portugal. Agora como? Na verdade eu não sei como que seria, mas eu sei que seria. Nisso, tirei meu passaporte, eu tinha um carro, vendi um carro e tal, e consegui a passagem para poder vir para Portugal. Só que eu não sabia para onde que eu ia, porque eu tinha até uma conhecida da minha cidade que estava aqui em Portugal, mas eu não conhecia outra pessoa para poder vir para trabalhar, onde ia morar, onde ia ficar, não tinha noção nenhuma. Aí nisso, essa amiga minha pegou um contato de uma pessoa e falou: João Carlos, esse rapaz está querendo gente para poder trabalhar, ele dá casa para a pessoa poder ficar e dá tudo. Aí entrei em contato, a pessoa falou que eu poderia vir, e assim aconteceu, e eu vim para Portugal. Só que quando nós estávamos, na verdade, ainda no Brasil, nós somos uma pessoa muito de fé. Eu e minha esposa, a gente orava muito, buscava a Deus, pedia confirmação, e Deus mostrava tudo como que seria aqui em Portugal. Para ter noção, Deus mostrava a casa na qual nós íamos morar aqui em Portugal. Deus mostrava como que seria o meu trabalho, como que seria o trabalho da minha esposa, tudo. E
assim que eu cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a trabalhar, a viver aqui, não era nada daquilo que Deus tinha me mostrado, na qual eu viveria. Nada, 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 nada. Porque eu saí de uma situação no Brasil, mas parecia que eu estava em outra situação muito pior. Então, eu aqui em Portugal, não era nada daquilo que Deus mostrou que eu viveria. Então, eu me peguei dentro de uma situação que eu achava que eu ia viver aquilo que Deus me mostrou que eu viveria e que seria mil maravilha e que eu ia trazer minha família, ia ser super bom e tal. E nisso eu consegui, mesmo com muita dificuldade, trazer minha esposa com 2 meses. E eu me peguei dentro de uma casa que 8 anos que não morava ninguém dentro dessa casa. E eu lembro até hoje que a Júlia, que é minha filha, que na verdade do coração que eu a criei, ela chorava dia e noite. E aquilo acabava comigo, porque você vê um filho chorar numa situação que cria uma impotência dentro de você. Para mim, essa fase foi uma fase muito, muito complicada. E eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para poder parar, para voltar para minha casa. Eu tinha meu conforto. Na minha casa eu tinha tudo e me peguei nessa situação. Então, eu acreditava naquilo que Deus me mostrava. Mesmo eu não vivendo nada daquilo que o Senhor mostraria que eu viveria, eu em momento nenhum desacreditei. Eu em momento nenhum eu questionava falando, mas Deus, você falou que eu ia vir para cá e eu estou vivendo essa situação aqui. Então, a minha história, que hoje eu compartilho com vocês, é questão da confiança em Deus. A confiança em Deus é tudo, 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 tudo. Porque muitas das vezes as pessoas fazem promessa para a gente, mas as pessoas falham. Mas Deus não, Deus ele não se esquece. Mesmo eu vivendo nessa situação, nunca faltou nada para mim, nunca faltou nada para minha esposa, nunca faltou nada dentro de casa. Deus sempre mandou aquilo na medida, tudo certo, tudo muito correto. E eu lembro que a senhora da casa que eu morava era um pouco complicada e certa vez ela chegou dentro da casa e falou muito, muito para mim, assim, coisas sem necessidade, desnecessária. Quando eu fui falar para ela, ela virou as costas, saiu andando. E eu liguei para a pessoa que eu trabalhava, ele que tinha arrumado a casa para mim. E quando eu falei com ele, eu lembro que eu estava deitado na cama com a minha esposa, e ele falou, olha, se eu fosse você, realmente não falava nada para ela, porque se ela pedir a casa, você vai colocar a tua família onde? E eu lembro que no mesmo instante que ele falou isso para mim, eu falei para ele que eu não teria ninguém para poder me ajudar ou me apoiar, porque ele proibiu até as pessoas que nós trabalhávamos junto de me colocar dentro da casa deles com a minha família, porque todas as casas foi ele que tinha arrumado, e se outras pessoas colocassem a minha família dentro da casa, corria o risco de perdê-la também, a sua própria casa. Então eu basicamente não tinha ninguém para poder me ajudar. E naquele mesmo momento que ele falou para mim, eu virei para ele e disse que se a dona da casa pedisse a casa naquele dia, que minha família não dormiria um dia na rua. Um dia minha família não dormia. Aí, quando eu falei isso para ele falou, mas se ela pedir a casa, você vai botar tua família onde? E realmente eu não teria onde colocar minha família. Mas a confiança que eu tenho em Deus,
eu saberia que a minha família não dormiria um dia na rua. E ao passar menos de uma semana, apareceu um apartamento no centro da cidade, aonde que eu moro, e aqui é muito difícil de conseguir casa, muito, muito, muito difícil. E eu, minha esposa, assim, nós passeando na rua, eu avistei o apartamento e falei com a minha esposa, olha, é aquele apartamento ali que está arrendando. E no mesmo instante eu chamei minha esposa, apontei para esse apartamento, mas falei com fé e acreditando. Eu falei, Senhor, é aquela casa ali que eu quero morar. É aquela casa ali. É algo muito impressionante que quando eu cheguei nessa primeira casa que eu morava, quando nós já acabamos de entrar dentro de casa, o dono desse apartamento me ligou e falou, olha, é você que está querendo alugar esse apartamento? Aí eu peguei e falei assim, não, sou eu sim, e o apartamento é meu. E sendo que nem dinheiro para alugar o apartamento eu tinha. E eu lembro que uns 3, 4 dias depois eu fui ver esse apartamento, e foi um dia depois que minha esposa tinha acabado de receber o primeiro salário dela do mercado. Quando ela chegou aqui, ela teve que trabalhar no mercado, porque não tinha na área dela trabalho. Então ela recebeu 450. E foi mesmo o valor exato daquela renda. 450, na verdade tinha que dar 900. Só que os outros 450 que tinha que dar, ele falou para dar depois ainda, que não precisava dar na hora. Então já era Deus preparando tudo. Porque Deus vai te colocar, Deus vai me colocar aonde Ele dá condições para nós viver. Porque não tinha como Deus me dar aquela casa e eu não ter nada para poder pagar. Então tudo aconteceu na hora exata. De repente eu queria pressa, às vezes eu queria as coisas mais rápido, mas se eu conseguisse a casa mais rápido, como que eu pagaria uma casa? Então, coisas na nossa vida, ela acontece com o tempo. E há um tempo determinado para todas as coisas. Então, houve o tempo de eu passar o que eu passei no Brasil, teve o tempo de eu chegar em Portugal, teve o tempo de eu amadurecer na dificuldade, porque eu acredito que nós vamos crescer não é na bonança, mas nós vamos crescer na dificuldade e aquilo que vai forjar o nosso caráter, e foi o que aconteceu comigo. E uma coisa que Deus falava muito quando nós viemos do Brasil, porque até a cidade Deus mostrou como que seria, que nós íamos viver aqui. E Deus mostrava Odmira sempre. Porque Deus falava assim, ó, vocês vão para lá. Deus falava mesmo conosco. Vocês vão para lá. E lá é uma cidade pequena. Então vocês vão ficar conhecidos muito rápido dentro dessa cidade. E nisso, questão da minha esposa, que ela é Nai Design, Deus falaria que o nome dela ia ser uma coisa extraordinária. E nós nem, na verdade, sabíamos como que ia ser. E minha esposa, com 3 meses, que ela começou a trabalhar, eu lembro que minha esposa já não tinha mais horário para poder atender mais ninguém. Porque o que Deus fez na nossa vida depois que nós chegamos aqui foi muito rápido. Muito, muito, muito. Porque minha esposa trabalhava no Intermarché e comprou o material dela, e eu falei para ela sair do trabalho. E as pessoas virou para mim, uma certa pessoa falou assim, rapaz, Odmira não dá nada. Você vai tirar a tua esposa de um trabalho certo, na qual ela ganha o dinheiro dela todo mês, para ela ficar em casa. E eu falei para essa pessoa, mas não foi isso que Deus me mostrou. Deus mostrou que ela viria para cá, que ela ia ter sucesso, que ia dar tudo certo. E foi o que nós fizemos. Eu falei para ela, minha filha, agora é o momento de você sair do trabalho. Deus falou que é agora que é o momento de você sair. E ela saiu com nenhuma cliente.
E com 3 meses aconteceu isso tudo. Então, sempre Deus confirmando a nossa vinda, sempre, mesmo não vivendo no começo aquilo que Deus mostrou que nós viveríamos, mas a gente sempre confiando e Deus sempre fazendo, sempre fazendo. Depois que minha esposa saiu do trabalho, eu já estava tirando minha carta de condução, porque aqui não tem como nós andar sem carta de condução. E eu acredito também que Deus não vai fazer nada para que nós ficamos errados. Deus vai proporcionar tudo para a gente fazer do jeito certo, da maneira certa. E eu falei com a minha esposa saiu de casa, que ela começou trabalhando em casa, e abriu o espaço dela. E quando nós estávamos consagrando esse espaço ao Senhor, Deus falou comigo que assim que eu pegasse minha carta de condução, que era para mim fazer o mesmo e sair do trabalho e ir trabalhar, porque ele estava também confirmando. E eu peguei minha carta de condução e pareceu uma casa para eu poder fazer. E eu lembro que fiquei com um pouco de medo, de receio, mas mais do que meu medo foi minha confiança em Deus. E mais uma vez eu falei com a minha esposa, eu falei: filha, eu acho que é o momento de eu sair, o que você acha? E ela falou para mim: não, tá bom, se você acha que é o momento, pode sair, como eu fiz desde o começo, tudo apresentando ao Senhor, tudo acreditando em Deus, porque se Deus não fazer por nós não chegamos a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir nada. Então, o que nós carregamos é isso, é a confiança em Deus. É você acreditar, é você não ter dúvida. Deus não é um Deus de dúvida. Se Deus falou que você viveria, o medo, ele é normal, porque nós habitamos nesse corpo. Então, nós sentimos medo, mas maior do que o nosso medo tem que ser a nossa confiança em Deus. E isso sempre foi minha base. Deus sempre foi minha base. E Deus confirmou que eu viveria isso também. Então, eu saí do meu trabalho com apenas um, e desse um trabalho que eu peguei para me poder fazer, eu lembro que eu fechei a agenda até o fim do ano de trabalho. E então, o que Deus colocou no meu coração para estar aqui compartilhando com vocês é sobre isso. É sobre ter confiança em Deus. É sobre você acreditar. É primeiro você botar o pé para depois Deus botar o chão. Então, a confiança em Deus é algo extraordinário. É você pegar sem ter, é você pisar sem ter chão, é você fazer aquilo que é impossível para você. Porque Deus, ele faz tudo, Deus, ele pode tudo, ele pode todas as coisas. Então, para você que de repente está com medo, para você que não sabe a solução para os teus problemas, a solução para os teus problemas e para os meus problemas é Deus. Sempre foi Deus a solução para tudo. Então, você que tem o teu sonho, você que tem o teu projeto, primeira coisa que deve fazer é apresentar ao Senhor. Apresente tudo a Deus, porque você vai dar certo em todas as áreas da tua vida. Mas o segredo é a confiança em Deus. Esse é a base de tudo. Porque ele sendo a base, o que você construir em cima está alicerçado. Então, é isso que eu carrego para a minha vida, é isso que hoje eu venho compartilhar com vocês, um pouco do meu testemunho. Tem muita coisa, mas o que eu queria compartilhar com vocês é isso, é a confiança em Deus. Acredita no Senhor, porque o mais Ele pode fazer na tua vida como Ele fez na minha. Agradecemos muito esta poderosa história da bondade de Deus. Muito bom.